Olá sonhadores, tudo bem com vocês? Meu nome é Bel e este é o canal dos sonhos. Deixa o like nesse vídeo para mostrar o seu apoio ao canal dos sonhos e se inscreve no canal. Ativa também o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo que eu lançar neste canal. Toda semana, você sabe, tem um vídeo quentinho preparado sempre com muito carinho a vocês. Então eu peço que vocês compartilhem com os vizinhos, com os amigos, com a família. Ajude o canal dos sonhos a crescer. E se você quiser compartilhar com a gente um sonho que você teve, você pode mandar para este e-mail sonhosrelatos@gmail.com, que eu prometo compartilhar com todos deste canal e tentar te ajudar aí a entender o significado deste sonho. Sonhei que minhas irmãs e eu íamos tomar café na casa de uma parente que chamávamos de prima, mas que na verdade não era nossa prima, era só por consideração. Isso porque as nossas famílias cresceram muito próximas e eu chamava a mãe dela de tia, minhas irmãs chamavam a mãe dela de tia e ela chamava a minha mãe de tia. Por isso considerávamos ela prima, parte da família. Chegamos em sua casa, que se parecia muito com a casa da nossa avó materna, e batemos palma e uma voz de lá de dentro gritou: "Entre!" Nisso a gente foi até o portãozinho, abriu e entramos, nos encaminhando na direção de onde aquela voz tinha saído. Entramos pela cozinha e lá estava a nossa prima passando café para que pudéssemos tomar. E ela usava aquele método tradicional de coar café com um suporte de ferro, um coadorzinho de pano, e coava direto no bule, né? O café já ia caindo direto no bule. Ela terminou esse processo de coar o café, colocou o bule de alumínio na mesa. A mesa era pequena, cabiam 4 cadeiras, era uma mesa de madeira quadradinha e cabiam 4 cadeiras. Ela nos convidou a sentar nessa mesa e começamos a tomar café e a conversar. Nisso, da rua chegaram as 2 filhas dela, que já eram adultas, jovens adultas, que nos cumprimentou ali, mas que já foi se encaminhando direto pro quarto e lá fecharam as portas. Eu fazia isso muito quando era criança, quando chegava a visita em casa, eu não sabia como é que recebia essa visita e eu me escondia no quarto. Foi basicamente a mesma coisa que elas fizeram, elas entraram, viram que tinha visita e se encaminharam pro quarto. Na cozinha tinha daquelas portas de ferro que tem vidro de cima a baixo, sabe? E daqueles vidros canelados, sabe? Cheio de ondinhas, por onde dava para enxergar se alguém passasse pela porta. A porta estava meio encostada e alguma coisa passou pela porta. E no que essa coisa passou pela porta, eu enxerguei meio que assim de canto de olho, porque eu tava prestando atenção no que minha prima tava falando aqui e a porta tava desse lado, alguma coisa passou e eu quis seguir aquela coisa. Eu fiquei curiosa para saber o que era aquilo e me distraí da conversa. Já não ouvia mais o que a gente tava conversando, já não prestei mais atenção no que se falava ali na mesa. E eu me levantei da cadeira e saí. Não sabia se aquilo era gente, se aquilo era um objeto, se aquilo era um animal. Eu sabia apenas que aquilo tinha despertado o meu interesse. E de alguma forma eu sabia para onde aquilo tinha ido. Então eu levantei, não me despedi de ninguém, apenas me levantei e saí de dentro da casa atrás dessa coisa. Quando eu percebi, eu já estava longe de lá, eu já estava longe da casa da minha prima, andando pela rua. Mas eu sabia que eu tinha que seguir em direção daquele negócio, daquela coisa. E eu ouvia um barulho muito chato, muito irritante de cigarras que vinham das poucas árvores que eu encontrava ali na vizinhança. E aí eu trouxe uma memória de infância, que na verdade não é uma memória de infância, mas no sonho parecia que era. E insistia que era uma memória de infância, de não gostar do som das cigarras porque elas chamavam cobra. Não sei da onde que eu tirei isso. Isso não é uma memória de infância, eu nunca pensei isso. E conforme eu andava, eu sentia o meu corpo esquentando e sentia o suor descendo do meu cabelo pro meu rosto, escorrendo pelo meu rosto. E eu caminhava e já fazia um tempo que eu tava caminhando, sabe? Uma caminhada longa mesmo. Mas o engraçado é que eu não estava cansada. Eu apenas estava ficando cada vez mais lenta. Subi uma rua íngreme e já não conhecia mais por onde eu estava andando. Mas eu sabia que eu deveria
continuar andando. Subi uma escada que dava acesso a uma espécie de ponte de passagem de pedestres que era gradeada. E eu lembro disso porque eu fiz que nem criança faz quando passa por um lugar que tem grades, com a mãozinha assim. Eu fiz esse caminho inteiro dessa passarela passando a mão na grade. E quando eu cheguei ao fim dessa grade, eu saí na entrada de uma estação de trem, a estação de Hamamatsu, no Japão. E logo na entrada da estação de trem de Hamamatsu eu encontrei a filha mais nova dessa minha prima, o que não fazia muito sentido porque eu havia deixado ela lá, ela tinha ficado lá na casa dela, ela chegou e entrou no quarto junto com a outra irmã. E aí a gente começou a conversar, uma conversa sem lógica porque eu perguntei a ela como é que tava a mãe dela, se a mãe dela tava bem. E pra mim sem lógica porque eu tinha acabado de sair da casa da mãe dela, então eu sabia como a mãe dela tava. Eu me despedi da moça, da filha dessa minha prima, e ainda na entrada da estação encontrei com uma outra pessoa, encontrei com uma antiga colega de trabalho. Cumprimentei ela e perguntei o que ela estava fazendo ali no Japão. Aí ela me contou que, como ela era descendente de japonês, ela agora estava morando ali, trabalhando ali. E aí eu fiquei intrigada, porque essa pessoa tem um sobrenome espanhol. Ela dizia que o pai era espanhol, que o avô era espanhol, e que a mãe e o restante da família da mãe eram brasileiros, não tinha nenhum japonês. E aí ela devolveu a pergunta pra mim: e você, o que você tá fazendo aqui no Japão? O que você tá perdida por aqui? E eu respondi que eu tava andando, só tava andando e de repente parei ali, fui parar ali, que tava passeando pelo Japão e que ia da estação de Hamamatsu pra estação de Kanagawa. Engraçado que a estação de Hamamatsu parecia muito com a estação Leopoldina da CPTM, sabe? A estação de trem Leopoldina. E a partir daí eu não lembro mais do sonho. Eu sei que não faz o menor sentido eu estar caminhando no Brasil, numa cidade do interior de São Paulo, e conforme eu fui caminhando, eu saí numa estação de trem no Japão. Os elementos simbólicos dentro do sonho. Sonhar que está perseguindo algo, seguindo algo desconhecido, eu acredito muito aqui que seja a representação da minha intuição, porque eu estava em um lugar conhecido e alguma coisa desconhecida passou por ali e me despertou o interesse e me levou para um outro lugar. A minha atitude foi simplesmente levantar e seguir. E eu sabia o caminho que essa coisa desconhecida estava fazendo. É bom pontuar que essa coisa desconhecida não era boa, mas também não era ruim, ela não tinha um sentimento. Apenas foi algo que despertou o meu interesse e eu segui. Talvez aí um recado dizendo: você quer algo na sua vida? Segue a tua intuição e vai. Sonhar que caminha. Sonhar que caminha está ligado mesmo ao empenho com que alguém caminha rumo a algum objetivo, a alguma coisa que você queira. No caso deste sonho, a minha caminhada foi lenta, foi demorada, foi calorenta, mas o importante é que foi um processo contínuo e que me levou a algum lugar. Sonhar com estação de trem. Sonhar com estação de trem, um lugar que as pessoas vão e vêm, um lugar de passagem mesmo, um lugar que sugere mudanças na vida. E no meu caso eu sabia exatamente onde eu estava, a estação onde eu estava e para onde eu estava indo. Todos os elementos simbólicos destes sonhos corroboram e completam os significados dentro deste sonho. É muito curioso isso, porque às vezes a gente acha muitos elementos simbólicos que estão ali meio que soltos, mas desses que eu observei aqui, eles se complementam e contam, né, uma história, trazem um recado. Sonhadores, neste sonho eu fui parar do outro lado do mundo sem ter que pegar um avião, sem ter que pegar um trem, uma coisa muito louca. Eu simplesmente levantei e cheguei lá andando. Eu nunca estive no Japão e as estações de trem que eu menciono aqui neste sonho, talvez eu tenha visto em algum lugar e meu subconsciente gravou e depois trouxe à tona no sonho. Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários a palavra Japão. Isso mesmo, a palavra Japão. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo, um queijo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.